É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, graças a Deus estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 15 de novembro, hoje comemora-se o dia da proclamação da República e também hoje é o dia do jornaleiro. E lembrando, pelo fato de estarmos vivendo um momento histórico, nós precisamos de orar muito por nossa nação, por nossa pátria, por nosso país, pelas autoridades constituídas, que estamos vivendo um momento muito difícil em nosso país. Só Deus pode guardar esta nação, só Deus pode realmente dar o rumo e o destino para os nossos governantes, que haja temor e tremor no coração destes homens. Esta é a nossa oração. Queremos antes lembrar a todos o provérbio do dia. Nós vamos convidá-los para que leiamos o provérbio capítulo 4, versos 26 e 27, onde lemos: Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que provérbio sábio este para aqueles que querem andar em caminhos e veredas retas. Aqui está o conselho: não decline nem para a direita, nem para a esquerda, porque você pode realmente prejudicar a sua vida, prejudicar a sua saúde, prejudicar a sua família e tantos quantos estejam em seu redor. É bom que você atente para este provérbio que deixamos para a sua reflexão neste dia. Está se aproximando as comemorações do 48º aniversário da Igreja do Calvário e 39º aniversário do Saracali, a realizar-se nos dias 23 e 24, sábado e domingo. No sábado estará pregando o pastor Magno. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Santa Cruz do Capibaribe. No domingo pela manhã, o pastor Manuel. E no domingo à noite, no encerramento, o pastor Severino Carlos, pastor da igreja em Macaparana. Contaremos com a participação da cantora Jaqueline, do Chama Ardente e do coral aniversariante Saracali. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Lembrando que a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, início da Avenida Brasília, no Giradouro, ali não tem erro. E nós estaremos à sua espera, juntamente com toda a sua família. Nesse instante, queremos deixá-los com o nosso irmão Davi Porto de Moraes, trazendo a conclusão desta mensagem. Deus é Espírito, irmãos, e Jesus Cristo foi muito claro, trazendo à consciência aquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, falando da mulher samaritana: não é aqui nem ali que você vai adorar, não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa é a nossa prática, irmãos. E talvez porque nós não temos executado a nossa prática de uma vida diária de adoração, temos vivido uma vida religiosa de adoração apenas quando estamos no templo, uma vez por semana, quando a gente vem, é que as pessoas olham para nós lá fora, os nossos vizinhos, familiares, e não encontram verdadeiros adoradores, não encontram a diferença. E nós precisamos pensar sobre isso, porque é verdade, Deus não habita, mas nós precisamos ser a habitação de Deus e mostrar que somos o tabernáculo de Deus, e que o Espírito Santo que está em nós nos leva a adorar a Cristo, aí nesse mundão, onde nós estivermos. Mas também isso não é pretexto, irmãos. O fato de Deus não habitar nessas paredes, que eu abandone o templo, porque quando eu faço isso, eu não estou abandonando o templo, na verdade estou abandonando a comunidade que se reúne nesse templo, a comunidade que dia após dia, e tem igrejas que se reúnem todo dia, outras 2 vezes na semana e no domingo 2 vezes, escola dominical, enfim, nessa sequência, e por vezes muitos têm abandonado essa igreja. De forma que é necessário, irmãos, que nós, como igreja, nós reflitamos sobre o nosso papel. A igreja está vivendo um momento que eu diria que é único diante da sociedade, porque ela está sendo visionada, ela está sendo enxergada, em meio a um mundo que os próprios seculares, os próprios filhos das trevas observam, está no fim. Quando você pergunta a alguém, ou fala com alguém que está lá fora, mesmo que não conheça Cristo, ele percebe que o mundo está no caos. Não há moral, não há respeito à corrupção, mas ele olha para a igreja e ele precisa encontrar essa referência. Ele precisa encontrar essa referência. E é aqui, irmãos, que nós mudamos
o rumo da nossa mensagem. Porque nós vamos observar, irmãos, que acima de tudo isso, e a despeito, irmãos, de tudo isso que nós visionamos, e como eu disse, sem máscaras, com maturidade, nós reconhecemos que infelizmente a igreja evangélica ela apresenta corrupção, estruturas de poder, teologias divergentes, conflitos, facções, falta de amor por vezes, ok? E templicidade, religiosidade, ok? Nós temos uma igreja, irmãos, que ela milita sobre a terra desde que Cristo morreu e ressuscitou, e até hoje ela milita, passando pelos maiores desafios da história, pelas maiores perseguições da história, seja dentro ou seja fora, e ela tem vencido, e ela é triunfante, porque aquele que prometeu está com ela, está presente no meio dela, e está nela. E por isso nós precisamos, irmãos, deixar o nosso complexo, e aí é uma posição diferente daquilo que muitos têm apresentado ou justificado para sair, e nós precisamos apresentar, não o complexo de vira-lata, mas compreendermos que nós fazemos parte, irmãos, da maior e mais poderosa organização humana que o mundo já viu, e é a igreja do Senhor. Amém, irmãos, você faz parte disso, pelo sangue remido, derramado no Calvário, você faz parte disso. Não é a OTAN, não é a União Europeia, não são os Estados Unidos ou os países árabes, os Emirados Árabes ou a ONU, não, irmãos, a organização mais poderosa do mundo chama-se Igreja, a Assembleia dos Santos. Mas nós não estamos observando isso, irmãos. Nós desdenhamos da noiva de Cristo, nós desdenhamos da igreja de Cristo, nós fazemos pouco caso da reunião que nós temos na igreja e abandonamos muitas vezes os cultos. Porque para nós não interessa, e a Assembleia é estar unido, é estar junto, é isso que significa eclésia. A palavra original que dá aí a sustentação para a nossa palavra em português, igreja. Nós não temos valorizado, e eu quero dizer a você, irmãos, que a igreja é maior do que você pensa. E nós não devemos, irmãos, diante do mundo nos acovardarmos e concordarmos muitas vezes com aquilo que o mundo fala, como muitos, e um dos pastores que defendem essa ideia aqui, era um pastor consagrado em nossa nação, mas que hoje se desviou do evangelho, e com a sua palavra tem levado muitos a estarem fora do templo. Não vou citar o nome dele aqui, mas muitos conhecem, tá certo? E como ele mesmo informou, que os dias da igreja estavam contados, e é mentira, irmãos, porque a igreja, ela é a igreja fundamentada sobre a rocha que é Jesus Cristo, e ela permanecerá apesar dela mesma e apesar da sua própria corrupção, apesar das suas falhas, das suas limitações, porque essa igreja triunfante, ela vai seguir, porque ela é maior do que você pensa, ela é maior do que nós pensamos, porque ela foi fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. E foi Cristo mesmo quem disse que uma casa estabelecida sobre a rocha, viriam os ventos, viriam as tempestades, mas ela não seria abalada, porque está sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Cristo não estabeleceria sobre si mesmo uma igreja, irmãos, que sucumbiria no dia seguinte, não. Ele nos dá a garantia. A igreja, irmãos, ela é de Cristo. Ela não é a igreja do mundo, ela não é a igreja do pastor, ela não é a igreja do presbítero, ela não é a igreja do apóstolo ou do suposto apóstolo. Ela não é a igreja, ela é a igreja de Jesus Cristo, e ela permanecerá. Nós entendemos que a igreja é maior do que nós pensamos, irmãos, porque foi ela, unicamente ela, que recebeu o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, você vai ler lá em Atos capítulo 2, versículo 4, que estavam todos reunidos, e havia muita gente em Jerusalém. Era dia de Pentecostes, Jerusalém estava lotada de pessoas não só de Jerusalém, mas de outras nações que eram judias. Abre a sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, em nome de Jesus. E mesmo naquela nação, aquela cidade que estava preenchida de pessoas, que estava lotada de pessoas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ok, desceu sobre eles. Olha o que diz o versículo 1, capítulo 2. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Não foi sobre os que estavam em Jerusalém, foi sobre a igreja de Cristo que o Espírito Santo desceu para habitar permanentemente, irmãos. Por isso que nós dizemos que a igreja é maior do que nós pensamos, a única que tem em si o Espírito Santo. Ela tem em si o próprio Deus habitando, irmãos, amém?
glória a Deus, o próprio Deus habita em você, você é a igreja de Cristo, e nós precisamos, irmãos, valorizar aquilo que temos, em nome de Jesus. A igreja é maior do que pensamos, irmãos, porque unicamente a ela foi confiado o Evangelho. Jesus Cristo, quando estava para se despedir, você volta aí apenas uma folha na sua Bíblia, talvez ou esteja na mesma página. A Bíblia diz que Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, e em dado momento ele estava na última reunião, que provavelmente aconteceu lá em Betânia. E a Bíblia diz que Cristo, alguns judeus e discípulos argumentavam sobre o estabelecimento do reino. E Cristo disse a eles assim: não é e não compete a vocês saber tempos, estações, sobre aquilo que Deus tem um propósito. Mas no versículo 8 ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra, irmãos. E essa declaração é tão poderosa, irmãos, que a igreja, como uma semente de mostarda, que começou ali em Jerusalém, com homens insignificantes para a sociedade, com pescadores que seguiam um carpinteiro, ela foi crescendo e tomou toda a Ásia, e tomou a Europa, e tomou toda a África, e tomou as Américas, e todo o mundo hoje sabe quem é Jesus Cristo, aleluias. Apenas algumas tribos que não conhecem ou não receberam, mas ela tomou conta do mundo, porque é a igreja de Cristo, irmãos, e ela não sucumbirá por causa da realidade moderna, e nós precisamos entender isso. Ela é a igreja de Cristo, ela é vitoriosa, ela é militante e vai com o general à sua frente, irmãos, e nós precisamos estar atrás, irmãos, não como soldados desanimados, mas empunhando a espada e o escudo, irmãos, avançarmos, porque é isso que Cristo espera de nós. Ele foi assunto aos céus e lançou sobre nós a responsabilidade, mas não nos deixou incapacitados. Ele nos capacitou com o seu Espírito, e Deus deu dons aos homens, e os capacitou para que essa igreja, o que, irmãos? Avance. Nós é que não fazemos a nossa parte, mas mesmo assim, apesar de nós, a igreja tem avançado, irmãos. Reinos e impérios sucumbiram nesse tempo, reinos e impérios que se levantaram com a igreja sucumbiram, como Roma, e a igreja permaneceu. Depois a própria igreja se corrompeu e internamente ela voltou-se ao paganismo, mas Deus levantou uma chama através de um homem como Martim Lutero, e ele renasceu, a igreja ali renasceu com o seu remanescente e vai caminhando, e não serão, irmãos, as portas do inferno que vão resistir à igreja. Por isso nós não podemos abandonar, irmãos, a comunidade. Por isso que nós não devemos abandonar, irmãos, a igreja, apesar de tudo que se fala, apesar de tudo que infelizmente tem acontecido com a igreja. Nós não podemos, irmãos, só a nós foi confiado. Ele nos deu poder, irmãos, e autoridade para avançarmos sobre o inferno, para resgatar almas que estão perdidas. Essa é a igreja de Cristo. Você faz parte dela, mas o quanto você valoriza essa igreja? Ela está acima de todos esses pontos que falamos, de todas essas realidades lamentáveis que nós vivemos, e ela vai sobreviver a isso. Eu creio e eu tenho certeza, porque a palavra me diz dessa forma, amém? Você crê assim, irmãos? Por que nós entendemos que a igreja é maior do que nós pensamos, irmãos? Nós voltamos para o texto que lemos lá em 1 Timóteo. Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer: Timóteo, presta atenção, eu quero lembrar você, porque eu quero encontrar você, mas se eu não encontrar você, se eu tardar, pense nisso, saiba como é conveniente se portar diante da igreja de Deus, corpo vivo, coluna e baluarte da verdade. É a igreja quem tem a verdade aqui nesse mundo, irmãos. Não são os filósofos, não são os socialistas, e há uma preocupação tremenda sobre isso. Não são eles quem tem a verdade, é a igreja, porque ela recebeu de Cristo a verdade. Nós temos a igreja, e mais, quando Paulo fala que nós somos a coluna e baluarte da verdade, ele está dizendo que nós somos a fortaleza intransponível da verdade. Essa é a igreja de Cristo, a fortaleza intransponível da verdade. E por quê? Porque nós temos a palavra dele, porque nós somos testemunha do verdadeiro, nós somos testemunha daquele que é a verdade. Por isso que a igreja é o quê? A fortaleza intransponível da verdade. Precisamos levantar essa espada. No meio de uma geração corrupta, nós não podemos nos calar.
nós não podemos, irmãos, ficar desavisados ou desanimados ou embaraçados com esse mundo. Mas precisamos levantar a nossa voz e pregar sim contra a homossexualidade, pregar contra o aborto, pregar contra o incesto, pregar contra a corrupção, pregar contra o entendimento errado, contra a religiosidade, contra o paganismo e até adoradores de Satanás, que hoje já tem, né? Já tem a igreja de Satanás. Precisamos levantar nossas vozes para que aqueles que estão nas trevas possam ouvir a voz do Evangelho e possam passar para o lado de cá, porque é aqui que é a verdade. É na igreja, a igreja sustenta e ela é responsável por testemunhar da verdade. Por isso que a igreja é maior do que pensamos, irmãos. E é essa igreja, irmãos, que é maior do que pensamos, que um dia encontrará Cristo. Você crê nisso? Ela permanecerá a despeito de mim e de você. Eu não sei qual a sua sequência de vida, qual a sua entrega ao Evangelho, qual a sua entrega à igreja de Cristo, qual a sua dedicação a esse corpo, qual a sua dedicação a esse ministério ou a outro ministério da qual você participa, eu não sei. Eu sei, irmãos, que é necessário nós entendermos que apesar disso, ou de nós mesmos, a igreja avançará. Se você quiser avançar com ela, amém, senão ela vai avançar. A despeito de qualquer coisa, ela vai avançar. Mas lá em Apocalipse capítulo 19, abra sua Bíblia, nós vamos perceber, irmãos, que no final dos tempos, e estão próximos, não tenha dúvida disso, irmãos, os sinais se demonstram, estão próximos. A Bíblia diz, e João vai receber essa revelação, capítulo 19, tão maravilhosa, mediante todas as tribulações que ele revela no Apocalipse. No capítulo 19 ele para um pouco e ele vai fazer uma mensuração fantástica, irmãos, para os nossos dias. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 1, preste atenção, capítulo 19 de Apocalipse, do 1. Depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, da igreja. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluias, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Você não entendeu, irmão? São chegadas as bodas do Cordeiro. E quem é que vai entrar nessas bodas do Cordeiro? Vamos ver. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Sabe qual é a única organização, qual a única comunidade que entrará naquele dia para ceiar com Jesus Cristo? É você, irmãos. É nós, é a igreja de Cristo, que está sendo sucumbida, que está sendo violentamente atacada nos seus princípios, que faz muitos sofrerem, muitos derramarem seus sangues em países onde há perseguição. É essa igreja que Cristo levantará no final, irmãos, e terá um momento íntimo com ela, porque é a sua noiva. A igreja, irmãos, é maior do que pensamos, porque ela é a noiva, que está sendo adornada, que está sendo preparada, e brevemente, irmãos, se encontrará com o seu noivo. E nós precisamos valorizar isso, irmãos. Não abandonemos, irmãos, não abandonemos a nossa postura, nem por causa de nós mesmos, não por causa da corrupção que infelizmente está presente, por causa das estruturas de poder, por causa de teologias divergentes ou facções ou coisas do tipo. Não abandonemos, porque breve esses céus vão se abrir, irmãos. E pensando sobre isso, irmãos, eu comecei a analisar a realidade da igreja no mundo, em nosso país, e me veio à mente, irmãos, a parábola das 10 virgens. E é interessante de que as preparadas e as que não estavam preparadas adormeceram. Elas adormeceram.
Para elas parece que o seu noivo tardou e talvez sentada num canto adormeceram. E ao olhar, irmãos, para a igreja em nossos dias, parece que a igreja adormeceu. Ela está indiferente, ela não está apercebida, mas, aleluias, mas a Bíblia diz que à meia-noite se ouve um grito: o noivo vem, aleluias, o noivo vem. E a Bíblia diz que aqueles virgens foram despertadas, acordadas, e aquelas que tinham o Espírito Santo, que tinham azeite, seguiram o noivo e entraram com eles para reinar eternamente. É assim que vai acontecer, irmãos. Aquele que garantiu vai levar a igreja com seu propósito eterno para onde Ele quer. E nós não podemos, irmãos, desdenhar da autoridade que foi dada e da condição que foi dada, mesmo com homens corruptos, mesmo com homens como eu e você, duvidar de que Jesus Cristo, o Senhor e cabeça desse corpo, o noivo, vai nos levar até aquele dia, para que possamos com eles provar das bodas do Cordeiro. A igreja, irmãos, é maior do que você pensa. A igreja não está aqui a passeio, ela está aqui para representar a Cristo, e você tem que fazer por onde? Nós precisamos fazer por onde esse Senhor que derramou seu sangue na cruz e que nos deu autoridade para pregar, nós temos que fazer por onde o seu nome seja glorificado nessa terra. Mesmo que sejamos envergonhados, mesmo que sejamos enfrentados, mesmo que sejamos levados ao ridículo, mesmo que sejamos levados à cadeia, mesmo que sejamos julgados por isso, nós não podemos nos calar, porque nós estamos com a verdade, nós somos a noiva de Cristo. Desperta em nome de Jesus, irmãos, nos despertemos para isso. E se você tem sido seduzido por essa realidade, eu peço em nome de Jesus, olhe para a palavra, olhe para a história da igreja, olhe para aquilo que a Bíblia fala e revela da igreja, e não desdenhe da noiva. Participe dela, integre-se a ela, vamos levantar as nossas vozes. Paulo chama a atenção e o pastor trouxe essa devocional aqui, irmãos, baseada lá em Hebreus capítulo 10, 25, abra a sua Bíblia, e eu vou encerrar com isso, chamando a atenção para esse fato. Dez, 25, irmãos, e o pastor lê aqui, ele diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Isso tem feito, infelizmente, sido real em nossos dias. Como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ora, se vemos os sinais, irmãos, se estamos observando que Cristo está para voltar, e essa é a realidade que o mundo já demonstra, nós devemos estar mais integrados, nós devemos estar mais reunidos, nós não deveríamos estar, irmãos, sonegando a realidade do encontro como esse no domingo, ou na semana, ou em momentos que a gente possa estar reunido. Nós não devíamos, mas pelo contrário, devemos estar cada vez mais juntos. É isso que Paulo fala. A necessidade de exortar o irmão, vamos exortar. A necessidade de trazer amor e mostrar amor, vamos mostrar, de nos relacionarmos para enfrentarmos essa realidade juntos, porque o dia se aproxima. O mundo jaz em trevas, mas um dia a luz brilhará e o Senhor retornará para buscar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Desigrejados jamais, irmãos. Eu quero ser da igreja, e eu sei que a igreja não é esse templo, eu sei que a igreja não se chama, a igreja de Cristo não se chama Igreja Congregacional do Calvário, mas se essa é a comunidade que Deus me deu para viver com ela, então eu viverei. E eu estarei aqui, e nós precisamos viver dessa maneira, amém? Para que naquele dia possamos achar e ouvir a voz daquele que nos chama e nos chamará o noivo, amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus, que possa ficar com essa palavra, guarde no seu coração em nome de Jesus. E eu queria ficar em pé e orar, e nós vamos fazer esse clamor, irmãos, pela nossa nação e pela comunidade evangélica. Eu não tenho dúvida de que a realidade que nós vivemos em nosso país, com tanto problema, o pastor já orou hoje pela manhã e fala, ela pode encontrar na igreja, que é testemunho de Cristo, um caminho, uma direção. Eu e você temos a responsabilidade sobre isso. Então, curve sua fronte diante do Senhor, coloque diante dele a sua
situação, talvez o seu desânimo, talvez o seu desejo de abandonar o templo e viver um cristianismo à moda caseira, em nome de Jesus, e se disponha para Ele. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o Teu santo nome. Louvamos e bendizemos porque sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é perfeita e é a verdade. E contra, Senhor, a verdade, Paulo já afirmava, Senhor, nada pode, Senhor, resistir. E por isso, Senhor, nós nos colocamos como igreja de Cristo, Senhor, que poderíamos, Senhor, estar avançando mais, Senhor, nos dispondo mais, vivendo uma vida mais plena espiritualmente falando, vivendo uma vida mais plena, até mesmo socialmente falando, se nós entendêssemos, Senhor, a autoridade, Senhor, que está sobre os nossos ombros e sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Mas, Senhor, nós muitas vezes temos, Senhor, tido, Senhor, em nossos corações vergonha, ó Pai, de pertencermos a uma igreja por causa da corrupção, Senhor, que se mostra. Nós temos, Senhor, muitas vezes, Senhor, nos escondido, Senhor, e concordado com o mundo, quando diz que a igreja, Senhor, é apenas uma estrutura de poder. Nós temos muitas vezes, Senhor, escondido quando somos chamados, Senhor, a revelar a verdade da palavra diante de heresias, Senhor, e mau testemunho que muitos têm dado. Nós temos, Senhor, muitas vezes, Senhor, buscado, Senhor, ou alimentado em nossos corações conflitos e facções, quando deveríamos estar reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome em unidade. Nós estando aqui, Senhor, neste lugar, que não é, Senhor, a habitação Tua, porque nós somos a Tua habitação, nós declaramos, ó Pai, que estaremos aqui, Senhor, diante de Ti, com nossas falhas, com nosso, Senhor, com nossa corrupção, com nosso corpo corruptível, mas inclinando as nossas mentes, nosso coração, ó Pai, para louvar, engrandecer e esperar, Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, esperar o grande dia, onde nós nos encontraremos contigo, Senhor, estaremos à mesa contigo, para esse momento, Senhor, das bodas do Cordeiro. Abençoa a Tua igreja, anima o Teu povo, desperta os que estão doentes, ressuscita os que estão mortos, Senhor, e nos traz a verdadeira revelação, Senhor, divina, da nossa realidade como igreja. Assim nós te oramos e agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco, e esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira. Mas não deixe de prestigiar, vá ao culto, visite a igreja, vá ao culto na sua igreja, ou próximo à sua residência, há um templo evangélico no seu bairro. Se você quiser nos dar um privilégio, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, culto de oração pela família às terças-feiras e às quintas-feiras de estudo bíblico. Aos domingos, às 18 horas, culto divino. Você está cordialmente convidado. E lembrando mais uma vez o aniversário da igreja, dias 23 e 24 do corrente. Que todos fiquem com Deus. É o que eu desejo, um dia abençoado para você e para toda a sua família, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis, consagrado tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagrado tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, para Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei, cante. Eu Te louvarei.